Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Rebeca Andrade, ela é de Vitória, Espírito Santo, e o texto chama A Última Casa de Pé. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um livro produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia. Qual é o objetivo? Inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida. Então, vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi a irmã Rebeca Andrade. Por isso, o que eu vou fazer? Eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Lembrando que eu conto com vocês para fazerem missões urbanas, isto é, compartilhar esse texto com outras pessoas para que elas possam também ter o privilégio de conhecer a palavra de Deus. Tá bom? Vamos orar? Ó Pai, que nós possamos compreender as verdades eternas que Tu tens para nós. Ó Senhor, que tenhamos corações ensináveis, que os nossos ouvidos estejam atentos. E que a Tua palavra corra o mundo, Senhor, para que todos conheçam que Jesus é Senhor. E é em nome dele que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, o nosso texto é o capítulo 2 de Josué. E do capítulo 6 nós vamos ler os versículos 22 a 25, tá bom? Então é o seguinte, também quero falar para vocês que o texto base da irmã Rebeca Andrade é o 25, que diz: Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até os dias de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Bom, eu vou dar uma geral que para quem não tem essa intimidade com a Bíblia, para que possa compreender do que a gente está falando. As muralhas de Jericó, elas foram destruídas. E é uma das narrativas mais emblemáticas, mais fascinantes da Bíblia. Por quê? Porque nesse relato bíblico que está em Josué 6, fala que Jericó era uma antiga cidade e ela era cercada por muralhas. E essas muralhas eram muito imponentes e eram consideradas impenetráveis. Os israelitas, liderados por Josué após a morte de Moisés, foram até as portas de Jericó durante a sua ida para a terra prometida. Eles estavam indo para Canaã e passaram por essa cidade aí, que era uma cidade cananita, que era de Canaã também. E passaram por ela. E o que aconteceu? Deus instruiu Josué sobre a estratégia para tomar aquela cidade. Porque não pensem vocês que eles foram para Canaã e estava tudo ali, na moleza. Não, eles tiveram que lutar para conquistar o seu espaço. Então, Deus deu uma estratégia, no caso, para eles vencerem a Jericó. Então, por 6 dias consecutivos, os israelitas deveriam marchar ao redor das muralhas uma vez por dia, ó, de boquinha fechada. E no 7º dia, eles deveriam dar 7 voltas ao redor da cidade, e após a última volta, os sacerdotes deveriam tocar as trombetas de chifres de carneiro e os israelitas deveriam gritar todo mundo junto. Bom, fielmente seguindo esses comandos, fizeram as voltas lá de boca fechada e gritaram na hora que tinha que gritar. No 7º dia, aos sons das trombetas, dos gritos do povo, as muralhas de Jericó desabaram milagrosamente. Aquelas imponentes muralhas foram ao chão. Os israelitas invadiram a cidade e a conquistaram com a maior facilidade. Ora, essa história a gente sempre conta como um exemplo de fé e um exemplo de obediência a Deus. Logicamente, além de simbolizar a remoção dos obstáculos aparentemente intransponíveis com a ajuda divina. Bom, essa história aqui tem a ver com o que a gente está falando aqui, que é a última casa que ficou de pé. A Raabe, assim como a gente, que foi a pessoa que ajudou aos espias, ela não era perfeita, ela era uma prostituta. Então, eu vou ler para vocês os versículos 6 do 22 ao 25 para a gente continuar. E diz assim, ó. Então, a Raabe, ela escondeu esses 2 espiões, né, de Josué. Para quê? Para que eles pudessem
não serem mortos. Então ela escondeu e pediu para que eles ficassem bem quietinhos. Josué, porém, disse aos 2 homens, capítulo 22, ao versículo 22, que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo que tiver, quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Amém? Bom, então, a Raabe era uma prostituta, era alguém que estava à margem da sociedade, morava longe lá do centro, na periferia de Jericó, mas ela estava ali, grudada nos muros. Então, ela sabia de todos os bafão. Por quê? Porque as pessoas chegavam na porta ali e ficavam comentando perto dos muros, né? E, puxa vida, ela sempre ouvia as histórias sobre o povo de Deus, como Deus tinha dado vitória, como Deus tinha os tirado do Egito. E ela sempre, certamente, pensava, será que esse Deus que amava tanto o povo de Israel também a amaria? Era uma pergunta que não queria calar para ela, certamente, né? E ora, então, por ela morar num lugar estratégico, quando os espiões foram lá, os agentes secretos de Josué, o que ela fez? Ela os ajudou. Ela os escondeu para que eles não morressem, mas em troca ela pediu salvação para ela e para a família dela. E os caras falaram, não, tá certo, você esconde a gente vai espiar a terra e fica tranquilo, que a gente troca a sua salvação pela nossa salvação. Então, por exemplo, o povo não vai achar a gente, você coloca lá um paninho vermelho pra gente ver que já tá bom da gente tá livre, e a gente, quando vencer, salva você e sua família. Bom, aqueles homens falaram diretamente ao coração de Raabe, e ela cumpriu a sua promessa, porque obviamente Deus estava naquele negócio, né? Na última volta ao redor de Jericó, pelo comando de Josué, o povo tocou as trombetas, e em meio aos gritos e aos muros da cidade foram ao chão, porque Raabe creu no que sabia sobre o Senhor dos Exércitos. Porque se ela não tivesse acreditado, ela não teria protegido esses espias e ia dar ruim, né? Então, ela acreditou nas promessas que estavam sobre a sua vida e a casa dela foi salva. A vida de Raabe mostra pra gente o quê? Que Deus cumpre as suas promessas. Se a gente tiver o nosso coração naquilo que é eterno, a gente vai ficar em pé como a casa dela. E a gente vai ficar seguros nas mãos do Senhor. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Se tivermos nosso coração naquilo que é eterno, ficaremos de pé e seguros no Senhor. Não importam as circunstâncias. Amém? Eu creio. Você crê nisso? Bom, agora eu vou terminar aqui deixando meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós que sabemos que cremos no Senhor e a nossa casa vai ficar em pé, para nós o abraço dá muito, muito certo mesmo. Quero que você se lembre também do nosso versículo, que é Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Bom, agora eu vou me despedir com a frase de Tozer, um pastor, né? Que ele diz a seguinte frase: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas. Amém?